O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Mateus, capítulo 9, iniciando no versículo 9. Glória a ti seja dada, ó Senhor. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde então, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Sejam bem aceitas as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, fechem seus olhos, curvem suas cabeças, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus de amor, Deus de graça, nos colocamos aqui em Tua presença, diante de Ti com os corações, para que o Senhor venha a nós, fale a Tua palavra, fale aquilo que o Senhor quiser, aquilo que é bom e benéfico para nossas almas, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa devoção, para a nossa caminhada contigo. Fica conosco. O que for dito aqui seja a palavra do Senhor, que nós te pedimos e agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quando você for viajar de nave espacial, evite os buracos negros. Ou melhor, evite os buracos de minhoca. Porque quando você chega perto de um buraco de minhoca, depois que passa o horizonte de eventos, já não tem mais volta. Então fique atento, fique atenta. Caso o comandante da sua nave disser: estamos nos aproximando do horizonte de eventos, já era. Meu irmão, minha irmã, a sua vida vai mudar para sempre. Eu não sei se você aqui já assistiu o filme Interestelar. No filme Interestelar a gente vê uma narrativa parecida como esta. O astronauta ele passa o horizonte de eventos, entra no buraco de minhoca e a sua vida muda para sempre. E os acontecimentos dali para frente são muito, muito estranhos. Então evite os buracos de minhoca, evite passar pelo horizonte de eventos. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho de hoje? No Evangelho de hoje nós vemos alguns personagens, a gente vê, parece que é até uma bagunça o que está acontecendo, a gente até se perde um pouco. Nós vemos Jesus vem, ele vê Mateus na coletoria, ele vê Mateus no seu trabalho, chama: Mateus, me siga. E Mateus o segue. Depois, Jesus continua caminhando e um homem, chefe da sinagoga, o reverendo,
ele vem, olha para Jesus: Jesus, a minha filha morreu. Eu preciso que o senhor vá lá na minha casa curar minha filha, ela já está morta. E no meio do caminho, Jesus está se dirigindo para a casa daquele homem. Uma mulher que estava sofrendo 12 anos com uma hemorragia severa toca Jesus. Ela é curada. Jesus a chama de filha e ela volta para sua casa. E depois Jesus chega na casa daquele homem. Então, são vários personagens aqui tendo contato com Jesus. Mas o que isso tem a ver? O que isso significa no geral, no contexto de todas as leituras que nós fizemos hoje? Mateus era um publicano. Não é publicano nas redes sociais, não. Ele é publicano, era um cargo naquela época, no Império Romano, que era o famoso cobrador de impostos, coletor de impostos. Quem é que gosta de cobrador de impostos? Naquela época, muito menos. Por quê? O coletor de impostos, ele trabalhava para o Império Romano e oprimia os seus irmãos e irmãs. Então, para você ser coletor de impostos, então, por exemplo, você é judeu, e aí o Império Romano oprime o povo judeu. Só que eles escolhem um judeu para poder fazer essa coleta de impostos. Então, não é o Império Romano que é o malvado, ó, é esse aí que traiu vocês. Então, o publicano, ele era mal visto por todo mundo. Ele era renegado por sua família, ele era renegado pela religião e por todo o povo. E o publicano, o cobrador de impostos, ele podia, além da taxa do Império Romano, cobrar quanto mais ele quisesse sobre a taxa de impostos. Então você acha que ele ia cobrar impostos apenas para Roma bonitinho? Não, ele fazia mais, ele cobrava muito mais os juros, as taxas. Então ele enriquecia às custas do povo. Então não tinha ninguém que gostava dele. Então Mateus era esse rapaz que, renegado pela família, renegado pela religião, subserviente ao império opressor, e Jesus o vê e o chama: segue-me. E aí nós temos uma mulher que aparece no meio da história rapidinho, mas que há 12 anos sofria com uma hemorragia. Há 12 anos ela, pela lei, não poderia encostar em ninguém, porque na lei judaica, uma mulher que tem fluxo de sangue, ela precisa se retirar da cidade e não pode encostar em ninguém, senão ela torna as pessoas impuras. Há 12 anos ela não podia encostar nas pessoas, há 12 anos ela sofria, há 12 anos ela era escanteada pela sociedade por conta da sua enfermidade. E Jesus a cura. E um homem, um chefe da sinagoga, um religioso, que guardava a lei, ele vê um mestre, ele vê seu último subterfúgio, é o último lugar onde eu posso pedir ajuda a esse homem, é Jesus. Então ele tem que se despedir de toda a religiosidade dele, de toda a sua pompa, de tudo aquilo que se diz respeito a um mestre da lei, para poder se humilhar e falar: Jesus, minha filha está morrendo, me ajuda. Então esse é o cenário que a gente tem aqui. Hoje, o Mateus, ele seria um divulgador de bet, um divulgador de jogo do tigrinho. Quem aqui já ouviu falar do jogo do tigrinho? Ninguém gosta das pessoas. As pessoas oprimem as outras pessoas. É uma roubalheira sem fim. É uma pessoa golpista. Esse seria o Mateus. Divulgador de bet, de jogo do tigrinho. Alguém que milita pela escala 6x1, ou para que as pessoas trabalhem até o fim de suas vidas. Esse seria o Mateus. Difícil gostar de uma pessoa assim. Mas o Mateus também é uma pessoa que seria renegada pela família, a família não gosta, tem que fugir de casa. É uma pessoa que a igreja não gosta, por conta de suas escolhas. É uma pessoa repudiada por todos. Mas quando Jesus o vê,
ele deixa tudo para trás e segue. Talvez tenhamos algum Mateus aqui que tenha problemas com a família, tenha problemas com a religião, tenha problemas na sociedade, no seu trabalho, e se sente oprimido nessas relações que você tem. E ainda mais, você se sente proibido ou proibida de se relacionar com Deus, por conta da sua condição, de quem você é. Mas Jesus te vê. Jesus te vê e te chama, me siga. E essa é a oportunidade, esse é o horizonte de eventos. A partir do chamado de Jesus, a sua vida vai mudar completamente. Você não vai poder voltar atrás. Todo encontro com Jesus é um horizonte de eventos. Nossas vidas não são mais as mesmas. E conforme C.S. Lewis, um profícuo escritor anglicano, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele disse certa vez, ou Jesus ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era o Filho de Deus. O que ele não era, era simplesmente um homenzinho bom, que prega moral. Não, esse não é Jesus. Se Jesus estava dizendo tudo aquilo que ele dizia, ou ele era mentiroso, ele de fato estava querendo enganar as pessoas para ter seguidores, ele fazia isso intencionalmente, e de fato ele não era apenas um homenzinho bom, que pregava moral e bons costumes. Ou Jesus era um lunático, ele achava que, eu sou filho de Deus, eu faço milagres, mas é lunático, é uma questão de saúde mental, e precisa averiguar, né? Ou ele é o Filho de Deus, e se ele é o Filho de Deus, o que ele fala é a verdade. E o encontro com o Filho de Deus tem impactos profundos em nossas vidas. Então, quando Jesus encontra Mateus e o vê, enxerga, ele vê além dos rótulos que estavam sobre ele vê além daquela profissão que ele fazia, ele vê além de tudo aquilo, ele enxerga o Mateus. Fala, vem e segue. Jesus restaura a relação de Mateus com Deus. E agora Mateus se torna seguidor de Jesus. E aquela mulher enferma? Ela carregava dores há 12 anos. Uma vida inteira marcada pela dor, pela exclusão. Ela hoje pode ser alguém que carrega uma depressão profunda, que carrega feridas na alma, por ser excluída, por ser renegada. Pode ser qualquer pessoa que sofra muito e que não vê em si mesmo um caminho para prosseguir. Mas em Jesus, a relação daquela mulher com ela mesma é restaurada. A relação de nós mesmos, conosco mesmos, nossa relação individual é restaurada em Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós podemos agora nos enxergar como filhos e filhas de Deus, porque é isso que Jesus diz para ela, você agora é filha de Deus. A nossa dignidade humana é restaurada e nós não precisamos mais nos afastar de viver em sociedade, nós podemos ser pessoas íntegras, integrais, inteiras em Jesus. Então, se Jesus ele restaura a relação da pessoa humana com Deus em Mateus, com aquela mulher Deus está restaurando a relação do ser humano com Ele mesmo. Mas e o chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga, ele tinha muitos conhecimentos, ele tinha muitos recursos à sua disposição, mas ele recorre a Jesus. E quando ele recorre a Jesus, ele não recorre por si mesmo, ele recorre pelo outro, pela outra, que é sua filha. O chefe da sinagoga hoje pode ser qualquer pessoa que está trazendo consigo as dores do outro, as dores da outra. É aquela pessoa que entrega diante de Jesus as suas aspirações pela vida de outra pessoa ou de outras pessoas. Então você que traz aqui a vida de um ente querido, que não tem mais resposta. Você que traz aqui as dores do mundo,
os movimentos sociais, você que se compadece das dores da sociedade e traz aqui diante do altar de Deus. Pode ser comparado com esse chefe da sinagoga que traz diante de Jesus as dores do outro. Nós que trazemos as dores da criação, as dores dos povos que estão sendo massacrados com as guerras, as dores do povo trabalhador brasileiro que sofre com a escala 6x1, as dores de todas as pessoas que sofrem, e nós colocamos diante de Jesus. Jesus, a gente não tem mais saída, não tem ninguém que olhe por nós, nós entregamos diante do Senhor. Em Jesus, as relações sociais também são restauradas, nossa relação com o outro também é restaurada. Nós enxergamos em Jesus este caminho para restaurar as relações com Deus, comigo mesmo e com o outro. E a frase que Jesus diz, que linka tudo isso com os textos antigos é: eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Misericórdia é que o seu coração se compadeça com a dor do outro. Deus quer misericórdia de nós, que nós tenhamos misericórdia e não sacrifícios. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, a nossa vida é de Deus, todos os recursos são de Deus. Deus não quer o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro. Deus não precisa de nada disso, Ele quer misericórdia e conhecimento dEle, como está em Oséias. E como é que a gente vai conhecer a Deus? Ouvindo o que Ele nos diz. Vem e segue-me. E aí, meu irmão, minha irmã, passou o horizonte de eventos, não tem mais como voltar atrás. Toda a sua história daqui para frente de um encontro com Jesus vai ser diferente. Aí vai ser diferente como? Eu vou ter só alegria, só bênção, só benesses na minha vida? Não, você vai ser uma pessoa perseguida por conta da justiça, como diz o Evangelho. Você vai ser uma pessoa mal compreendida por conta do Evangelho. Mas você vai ser uma pessoa que estará em comunidade, porque quem segue a Jesus não está sozinho, não está sozinha. Segue em comunidade. E segue também confiante na promessa de Jesus, que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a grande garantia que nós temos enquanto pessoas cristãs. Vamos passar por dificuldades, por dores, mas teremos uma boa companhia que não abre mão de nós, está conosco sempre, por mais que a gente não perceba no caminho. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a acolher em seu coração essa palavra de Jesus: vem e segue-me. Ele não precisa do seu esforço, ele não precisa de coisas mirabolantes, ele só precisa de um coração contrito que resolva seguir. E é isso que somos, seguidores e seguidoras de Jesus. E aí as nossas relações com Deus, conosco mesmo e com o outro, serão restauradas ao longo do caminho, ao longo da caminhada. Sem que a gente precise sacrificar alguma coisa, sacrificar dinheiro, bens. Claro, a gente vai sacrificar um passado sem Deus. A gente vai sacrificar um passado sem misericórdia. A gente vai sacrificar um passado egoísta e orgulhoso. Porque a gente vai buscar viver um presente de humildade, de mansidão e de retidão diante de Deus. Esse é o convite de Jesus para nós hoje. Vem e segue. E eu encerro com aquela oração do livro de oração comum. Esquece o que fomos, emenda o que somos e dirige o que seremos. Amém.